Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui de volta para a segunda palestra do primeiro dia da quarta semana Bean Experts. E agora, para quem está chegando, eu vou passar uns comunicados de novo. Se você está chegando agora, aproveita, escuta esses comunicados, prepara a aguinha, que vai ter uma palestra muito boa vindo aí. Primeiro, eu queria falar, pessoal, a semana Bean Experts ela não seria o que ela é se vocês não falassem no chat. Para muita gente, isso daqui é um dos poucos contatos que a gente consegue ter com outros profissionais. Então, se você está aí assistindo, não esquece de dar um oi, fala com a gente, manda perguntas, conversem uns com os outros, que a partir daí a gente consegue extrair toda essa comunicação e a gente consegue tirar o melhor proveito que a gente pode do evento, porque se fosse para assistir só a palestra e ficar parado, tem muitos vídeos por aí, mas além disso, isso daqui é um evento. Então participem, mandem perguntas, que no final a gente vai fazer as perguntas para o Rafael, para ele poder responder. E a segunda coisa é que compartilhem nas redes sociais. Como eu falei, traz todo mundo, pessoal. Agora é a hora. Postem no Instagram, sigam a gente lá e vamos todo mundo preparar para assistir a palestra do Rafael. Todo mundo aqui, todo mundo participando, tem surpresas. Nós vamos ter sorteios e prêmios para quem mais participar, mais compartilhar. Então não deixa para depois, pessoal. Começa agora mesmo. E a gente já está de olho. Eu, Renato e Mari estamos vendo aqui tudo que compartilham no Instagram. Aqui no todo mundo que fala no chat já estamos fazendo aqui, ó, nossas anotaçõezinhas para no final premiar quem mais participar. E ao longo da semana também tem sorteios. E no mais, agora eu vou apresentar para vocês o nosso próximo palestrante, que é o Rafael Fernandes Teixeira da Silva. Ele está aí participando nessa parte do setor público. Ele vai falar um pouquinho do trabalho do governo de Santa Catarina no desenvolvimento e disseminação do BIM. Vai contar um pouco aí da história dos projetos que ele vem realizando, desenvolvendo, da equipe responsável. Ou seja, todas essas perguntas que vocês tiverem, gente, já aproveita e já começa a mandar aí, que eu já vou começar a anotar aqui. Então, sem mais delongas, Rafael, pode aí se apresentar para o pessoal, dar um oi, desmutar o microfone. Tá. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pelo convite aí da galera. É um prazer sempre poder compartilhar um pouco do experimento que o laboratório faz, né? Sem eles, sem a equipe do laboratório durante esses anos, eu confesso que não seria nada o governo do estado de Santa Catarina em relação ao conhecimento que a gente vem adquirindo e adquiriu e pretende ainda continuar adquirindo sobre BIM, né? Então, compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente começar a nossa apresentação. Vamos lá. Ok, então vamos lá, pessoal. Bem, para quem não me conhece, eu sou engenheiro, sou servidor do Governo do Estado de Santa Catarina, né, hoje na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Né, na área pública a gente costuma dizer que a gente está alguma coisa, então atualmente eu estou diretor de inovação e padronização, que já foi uma grande conquista de todo esse trabalho que a gente vem realizando em criar uma diretoria voltada justamente a trazer tecnologia para a construção civil na área pública. Vamos lá. Então, acho que não tem como começar essa história toda sem falar da nossa primeira ação efetiva, né, sobre BIM, que foi a nossa licitação de projetos em BIM. Foi esse edital, o 670 de 2014, para a contratação do Instituto de Cardiologia. Aqui, como característica relevante, está o fato de ser por técnica e preço. Para quem conhece essa modalidade, né, envolve a questão de uma análise técnica das empresas que vão participar, mas algo novo que a gente trouxe, que é inovador, e até hoje, até onde eu sei, só o Estado fez isso, foi o uso de um software, no caso o Solibre, para análise objetiva dos requisitos de um produto desenvolvido pela empresa que viesse a participar. Né? Desses quesitos, a gente não podia fugir do tradicional, então tinham 35 quesitos que valiam 50 pontos, conta de titulação e experiência, e um quesito valendo 50 pontos, porém fazendo uma série de análises dos modelos apresentados. Aqui está só uma visualização do último formato que nós temos dessas regras, né? Então são 37 regras, na verdade,
fala-se de uma análise, mas são 37 itens a serem analisados. Então, por exemplo, aqui, integridade geral do modelo em relação à sua hierarquia de objetos, né? É dessa forma que eu entendo que futuramente faremos análises de modelos, né, de forma ampliada, estendida para todos os órgãos públicos, sobre o aspecto da qualidade dos modelos desenvolvidos pelas empresas. Isso, no meu entendimento, trará meritocracia, né, sobre qualidade da modelagem. E aqui uma regra dentro do Solibri para avaliação da integridade, no caso, né, entre modelos. Quando a gente elabora regras, elas são sempre testadas sobre o aspecto de encontrar erros e encontrar acertos, né, para que a gente possa ter uma melhor calibração de todos os requisitos. Outro ponto importante, eu acho que como destaque disso, né, dessa licitação, foi a construção de um caderno, né, no caso, na época, nós chamávamos de caderno de apresentação de projetos em BIM, que é um dos conteúdos de um termo de referência para licitações. Então, ele é orientador, né, de como nós queremos os produtos. Né? Nisso a gente evoluiu, né, essa é a última versão, estamos em processo, aguardando aí algumas definições, mas saímos com a terceira revisão. Essa é a segunda revisão, onde nós mudamos o caderno, né? Ele passando a ser agora o caderno de especificação de projetos em BIM e associado a ele o caderno de encargos de projetos BIM em CAD, porque estamos num processo de transição. Os cadernos esses são possíveis de serem baixados no site da Secretaria de Planejamento, que deverá sair do ar em breve, e nós estaremos colocando no site da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. O outro é estruturar para as próximas licitações. Então, o que a gente aprendeu desse primeiro processo, né? Que é outro, aí lições aprendidas. Anteriormente, nós tínhamos como característica de um programa de necessidade 3 colunas, né? Que era uma coluna que descrevia, que dava o nome ao ambiente, ao espaço, uma próxima coluna que dava a descrição do ambiente e área. Atualmente, nós temos uma matriz de necessidades, na verdade, que passa por uma série de informações que precisam ser levantadas antes mesmo de podermos modelar, nos ajudando a construir um melhor termo de referência sobre o aspecto do programa de necessidades. Junto com isso, a gente sempre solicita a construção de um fluxograma, né, para justamente entendermos como que aqueles espaços devem estar atrelados entre si. O estudo de conceito, né, a questão conceitual de como que nós pretendemos também trazer isso para dentro da área pública. Nem sempre dentro do Estado se faz isso. Nesse caso aqui foi um estudo que nós fizemos da Fundação Catarinense de Educação Especial, onde trabalhou-se sobre esses aspectos, né, baseado naquela matriz que eu mostrei anteriormente para vocês. E aqui um exemplo de trazer um melhor conforto para quem presta o serviço, tendo como requisito a iluminação natural dentro dos ambientes, né? E, claro, um aspecto bastante importante que é a questão de conforto, né? Associado à questão de iluminação natural, onde então ficou mais fácil identificar quais ambientes poderiam ou deveriam estar em qual orientação, né? Nesse estudo, foi interessante o desenvolvimento desse modelo de anteprojeto aqui, foi usado o Vectorworks à época. Um fato interessante foi, nós tivemos a saída temporária de uma das nossas colaboradoras, né, nossa estagiária, na época a Bruna, e nesse período nós percebemos que nós não estávamos mais sendo tão produtivos. E a gente decidiu migrar para o ArchiCAD, testando então, né, o que todo mundo falava mal na época do IFC, como é que converte IFC para nativo usando softwares, né? E essa aqui foi a nossa primeira versão trazida, né, convertida do IFC, do Vector, para um nativo do ArchiCAD. Fizemos um estudo também de análise de posicionamento de sistemas sanitários, de equipamentos sanitários, para avaliação do posicionamento do shaft que nós tínhamos projetado, né? Então, aqui é uma análise bastante interessante da compatibilização de sistemas hidrossanitários com o nosso modelo de arquitetura. Essa é a versão do nosso da Fundação Catarinense de Educação Especial, no nível que a gente chama de anteprojeto, né?
Em breve, essa licitação deverá estar publicada para que as empresas possam, então, concorrer aí na elaboração dos projetos básicos e executivos, além de 4D, 5D e outros estudos que nós solicitamos para essa. Mas ele nos ajudou muito a formatar a estrutura das próximas licitações em BIM, né? Nós tivemos uma licitação de obra usando o BIM, então foi interessante, que é um caso, acho que dos casos mais estudados dentro da secretaria, que é o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, onde nesse processo de licitação, né, de obra usando o BIM foi exigido o as-built em BIM pelas empresas. O que é interessante? Como nós não obrigávamos as empresas a conhecerem o BIM, nós então fizemos um curso, uma capacitação, para que as empresas então entendessem como editar o modelo, né? Nós não estávamos ensinando as empresas a modelarem do zero, né? E sim a editarem um modelo que estava disponível. E aí que a gente pode ver a clareza que o projeto passa a ter quando a gente muda, desliga, no caso, né? Esconde determinadas disciplinas, no caso aqui a arquitetura, em parte, para compreender o modelo de estrutura como de sistemas, né? Então, isso nos viabilizou, nos permitiu transmitir um pouco desse conhecimento para as empresas de construção de fato, né? Para tentarmos minimizar contratempos durante a execução de obra, né? Ensinamos também a não precisarem usar papel, né? Esse é outro aspecto interessante, tem a ver com sustentabilidade também, né? De usar mobile para o entendimento e compreensão do projeto, sem precisar carregar papel, né? É claro que tudo isso é sonho, né? Não é simples, né? Numa iniciativa dessa já querer ter um resultado fantástico, né? De adoção e de entendimento e compreensão, mas a gente precisa dar um passo, né? Eu acho que o principal foi o de dizer que o Estado quer esse tipo de abordagem e de utilização, né? E aqui outras formas de compreensão do próprio modelo em si, trazendo então essa clareza, né, de que nós não temos mais um projeto só de representação, e sim a compreensão do modelo. Fizemos um estudo bastante interessante também, foi na época usando uma GoPro. Essa imagem que vocês veem de fundo é uma nuvem de pontos obtida a partir do processamento de imagem de uma GoPro. Foi uma brincadeira, a gente não tinha drone, não podia, ninguém nos deixava comprar um drone, e eu tinha uma GoPro, comprei para esse objetivo, e fiz um pau de selfie que ia a 6 metros de altura, e onde essa câmera ficava pendurada, e fazia um caminhamento para obter as sobreposições, né? E aqui nos permitiu fazer uma alocação e avaliar o que teria de aderência ao projeto que nós entregamos, né? Outro estudo interessante, né, foi ligado também que é a captura da realidade. Aqui está errado o título, gente. Que é o monitoramento, né? Não adiantava só licitar em BIM e exigir o as-built, mas como é que eu fiscalizo usando captura da realidade, né? Como é que eu faço isso? Como é que a captura da realidade por laser poderia permitir uma melhor avaliação do modus operandi de execução, né? E aqui está uma imagem do CRAS, junto com uma nuvem de pontos, para que a gente pudesse ter aí uma compreensão dos desvios ou distorções em relação à execução. E aqui, para vocês terem uma ideia, uma representação da planta baixa, em que aqui, por exemplo, está a parede que foi executada, e aqui é onde deveria estar essa parede, né? Ao total, nós verificamos o maior erro, o erro acumulado, de uma diferença de 7 centímetros ao final da edificação. Se eu colocasse ela inteira aqui não ficaria nítido, mas para ver as distorções que o projeto tem. Depois a gente tem um zoom aqui nessa região, que eu vou mostrar para vocês, que dá para ter uma compreensão melhor das camadas do modelo e aonde de fato essa obra foi executada, né? Esses são os erros, né? E o que impactou? Voltando aqui, para vocês terem uma ideia, esses banheiros são para PCD, né, para pessoas com deficiências, e por conta disso, esses banheiros estavam inacessíveis, né, referente à norma 9050.
Um outro uso foi o uso de imagens 360, isso aqui são posicionamento, né, para entendimento e compreensão dessa parede, em que ela foi obtida, na verdade, por uma imagem 360, né, uma câmera 360. Qual era a ideia? Né? Instrumentalizar provar, né, para a equipe do Estado que é possível, usando uma câmera 360, comparar o realizado com o projetado. Né? Ah, mas por que uma câmera 360? Porque como nós replicamos esse projeto padrão em praticamente 80 cidades, vocês imaginem a quantidade de fotos idênticas a essas poderiam sair, né? E então, para evitar um pouco disso, uma imagem 360 permitiria uma contextualização de fato daquela obra, né? Então, teriam peculiaridades na imagem 360 que deixariam clara o posicionamento de fato do que foi retirado, né? Aqui uma outra imagem interessante também, né, das divergências entre o que foi projetado e o que foi executado, né? E claro, também a própria concordância, como no caso aqui. Um outro estudo sobre captura foi do 1º Batalhão Militar do Corpo de Bombeiros, na parte insular da ilha, né, que é a parte continental, em que se pretendia fazer uma reforma e a gente fez então um voo com drone e depois processando essas imagens, praticamente 1.000 e poucas fotos, no software da Bentley chamado Contact Capture, um excelente software de processamento de imagem, permitindo a gente ter essa compreensão, né? Eu gosto sempre de frisar, né, essas imagens assim, esse tipo de compreensão, de visão, né, só seria possível se a gente fosse super-herói os que voam, né? Porque aqui não tem como, de forma normal, obter uma imagem dessa. Então, ao fazer esse tipo de utilização de tecnologia, né, como drone e processamento para obtenção de uma nuvem, a gente consegue ter uma melhor compreensão do nosso do local a ser interferido, né? E aqui a gente teve a oportunidade de uma parceria com a Leica, em que eles apresentaram para a gente o BLK 360 e foi feita essa captura, permitindo então melhor avaliação do quanto o nosso modelo estava aderente ao as-built que nós tínhamos feito de forma tradicional, né? E aqui também permitir um estudo. Se vocês podem ver aqui tem um poste, né? Esse aqui é um poste de eletricidade. Esses são os outros postes anteriores e posteriores a ele, e que, ao fazer essa ampliação, nos obrigava a tirar esse poste. Interessante que o levantamento topográfico muitas vezes esquece de fazer esse levantamento, ou mesmo não se faz porque não é exigido, e chegaríamos nesse momento em que precisaríamos fazer esse acesso aqui para os caminhões, que se daria conta que deveria ter sido feito um reposicionamento dos postes, né? Nesse caso aqui, a gente verificou que, por conta da catenária que se formaria simplesmente deslocando para um dos lados, nós seríamos obrigados a colocar 2 postes, né? Então, o impacto positivo dessa captura, né? E aqui, divergências entre o modelo e a nuvem, né? Eu lembro essa nuvem, a gente vai ver uma nuvem posterior, e ela sempre me lembra assim, qual é o esforço que eu tenho que empreender para ter a curacidade que eu quero, né? E, e, e às vezes a gente se dá conta que o excesso de perfeição vai nos custar muito caro. Então, qual é o objetivo da nuvem, né? Comparado a um levantamento tradicional por trena e prancheta, né? É muito melhor do que o modelo tradicional. Então, qual é a tolerância que eu quero ou que eu aceito em relação à nuvem, um modelo? E aqui um exemplo. Aqui está um posicionamento da laje que foi modelada e, de fato, a laje executada lá. Então, o que eu preciso, o que eu deveria considerar como erro, né? Tolerância.
O outro estudo foi sobre a maior escola pública do estado de Santa Catarina, chamado Instituto Estadual de Educação, que aqui vocês compreendem. É também um equipamento da Leica, esse aqui é o P40 deles, em que a gente teve a oportunidade de fazermos em 2 prédios vizinhos o escaneamento da cobertura, que é como vocês estão vendo aqui. Vocês podem perceber uma série de tonalidades, enfim, diferenças. Foi proposital, a ideia era essa mesmo. Por quê? Porque nós queríamos avaliar o impacto de determinadas diferenças de densidade de nuvens, se estava atrelado a ela ou não RGB, se só intensidade, se só cinza. Para quê? Para a gente avaliar como é que ela impactava no processo de modelagem. E aqui interessante, né? O Estado tinha contratado um as-built em CAD, e ao fazermos essa comparação, né, da nuvem com o as-built em CAD, se deu conta de divergências, né? Nós chegamos a perceber que se centralizarmos os dois levantamentos, né, o as-built em CAD com a nuvem, pelo centro, como se fôssemos criar um centro de massa, se percebeu que na borda existe um erro acumulado menor, a edificação em CAD estava menor, em pelo menos, em média, 1,5 metro. Né? Se fôssemos levantar os quantitativos para uma reforma, uma possível reforma, nós chegaríamos à conclusão que a empresa tomaria prejuízo ou demandaria a necessidade de aditivos contratuais decorrentes de erros como esse. Né? E aqui um exemplo do modelo aderente à nuvem, né? De uma parte dessa edificação. É uma edificação toda intrincada, cheia de recortes, de elementos arquitetônicos bastante complexos. Né? É de um período bastante interessante no Brasil da arquitetura, e em que gera uma dificuldade para a obtenção desse modelo. Né? Mas nos permitiu um aprendizado fantástico em termos de como deveríamos e devemos usar as nuvens no ambiente de modelagem. E aqui, o que a gente até hoje conseguiu modelar, não conseguimos modelar tudo, é um trabalho Hércules para tentar modelar, né? O arquivo é gigantesco e por conta de se debruçar nessa dificuldade, a gente começa a tirar conclusões, né? Então, daqui se permitiu entender melhor como que a nuvem colabora ou atrapalha, né? Porque dependendo de como a gente especifica a obtenção de uma nuvem, você não vai ter máquina suficiente para processar e abrir ela no seu computador, né? Outro estudo de captura foi com o EMOSC, o Hemocentro, aqui já com um software da um equipamento da Trimble, o TR8, se eu não me engano. E aqui não tem RGB associado, é só cinza mesmo, né, que permitiu a gente gerar esse modelo. Esse trabalho é um trabalho que foi desenvolvido pela Maria Fernanda, foi tema do TCC dela, da arquitetura, e para que a gente pudesse ter o estudo que nós pretendíamos, ela então viabilizou, nos permitiu ter acesso a esse modelo, como vocês podem ver aqui. No entanto, o nosso objetivo, na verdade, era avaliar o impacto de 2 edificações que se pretendia construir, que era uma torre e um estacionamento, sobre a paralisação ou não das atividades do EMOSC, né, do Hemocentro. E por quê? Como é uma atividade de alto impacto, né, para a sociedade, principalmente na parte hospitalar, nós não podíamos ter a atividade do Hemocentro paralisada. Então, a gente entendia que a nuvem, a captura da realidade, né, fazendo esse seccionamento da nuvem, levantar questionamentos para que o mercado nos respondesse de fato se aonde essas obras estavam localizadas poderiam gerar ou não uma interferência, uma interrupção das atividades do Hemocentro. E aí é interessante, né? Isso aqui não é um desenho à mão, é uma seção da nuvem em que eu tiro informações geométricas, né, de posição. Aqui, por exemplo, tem o volume, né? É aproximadamente 456
metros cúbicos de material deveriam ser removidos dessa área, um mínimo para que a gente pudesse fazer essa edificação, né? E além de ter todas essas barreiras aqui, porque essa aqui é uma continuação dessa seção. Outra imagem para vocês terem uma ideia de quantas informações a gente pode trazer de forma visual, né, para uma compreensão e um entendimento do impacto da obra. E uma composição usando space e colorindo por definições de uso, né, e onde aqui não fica nítido, mas tem uma, é, uma seção aqui que representa a torre e aqui embaixo uma nuvem, o estacionamento, em que a gente verificou que as áreas mais impactadas eram as que ligadas ao processo de seja de doação ou transfusão, aonde os usuários passavam, né? E aqui a circulação foi a área mais afetada, mas aqui os laboratórios eram bastante afetados com essas interferências. O outro uso foi o uso de imagem 360. Essa aqui é uma das câmeras, a câmera que a gente utilizou para realizarmos esse estudo, em que a gente fez um as-built dessa edificação chamado Fundação Nova Vida. É uma edificação junto à casa do governador, né? Residência oficial do governo. E a gente começou a trabalhar o impacto dos benefícios de uma imagem 360 versus a imagem tradicional, né? Que só para você terem uma ideia do corte do que é essa edificação, ela é só de um pavimento. E aqui é a comparação do número de fotos, né, do posicionamento de imagens tradicional, né, que nós tiramos num determinado momento, depois do número de imagens em 360 que a gente tirou do mesmo espaço em momentos distintos por conta de atualização de as-built, né? Quais foram os resultados, né? Aqui estão os comparativos, né? No total de informações que nós estamos falando, aqui só o tamanho dos arquivos somados, né? 141 contra 22, né? Número de fotos, 89 contra 15, né? Isso, então, nos mostra o benefício do uso da imagem 360, além de um aspecto que não é tangível, não é possível de apresentar, que é a interpretação do usuário, né, para fins de as-built, mas foi um facilitador, né? Ela permitiu a gente obter uma atualização do modelo de forma muito mais rápida por conta de ser uma imagem 360. Isso nos permitiu publicar um artigo na revista da Unicamp, da professora Regina, né, e tendo aí uma satisfação de poder contribuir com a academia por conta desse trabalho, né. Um outro estudo que a gente faz ao longo desses anos é a análise de modelos usando IFC. Aqui, por exemplo, usando o Solibre, né, para avaliação de regras, enfim, sejam elas de requisitos de arquitetura, de necessidades, né, como, por exemplo, de circulação, algo muito simples, mas que em projetos gigantescos, como foi do Instituto de Cardiologia, uma edificação de aproximadamente 35 mil metros quadrados, você avaliar todos os corredores, né, tomaria um tempo demasiado, e com o uso do software como o Solibre, permitiria uma análise mais rápida disso, né. Aqui a acessibilidade, aqui a altura de degrau, enfim, compreensão dos espaços requeridos, né, que deveriam estar num agrupamento, abertura de porta, de novo aqui largura de corredor, para que a gente pudesse ter uma compreensão disso, né. E aqui também tem uma análise bastante interessante, né, análise paramétrica das normas do Corpo de Bombeiros a partir do modelo ZFC. Esse foi um trabalho dos Vítors, né, em que se chegou à conclusão que o Solibre não era capaz de atender todas as regras que se pretendia analisar a partir dele, dada a limitação que o próprio software tem, né, frente às características das nossas regras. Eles usaram aqui uma linguagem C# para promover essa análise. E aqui mostrar para vocês o que eles fizeram, né?
Então ele está chamando os arquivos, né? Opa, paralisou. Eles criaram esse visualizador de arquivo IFC com algumas regras definidas, chegando a essa informação aqui, né? De avaliação de informações que nós não conseguiríamos obter a partir do Solibre, né? Mas com programação em cima do IFC foi possível, sim. E aqui um exemplo da interface que eles criaram, né? De forma bastante simples, mas resultados possíveis, né? Isso só demonstrou que a gente tem muito para aprender ainda com o IFC, né? E como objetivo de antecipar o que a gente pode criar, né? Outro estudo bastante interessante foi avaliar o quanto a transcrição de CAD para BIM poderia nos permitir antecipação de problemas, né? Foi feito um estudo em duas edificações, aqui em parte dessa edificação modelo do estado de Santa Catarina para escolas de ensino médio, né? Essa aqui é uma característica dessa edificação. E aqui alguns exemplos de inconsistência, né? de conflito entre duas disciplinas, o estrutural com a arquitetura. Aqui só para vocês terem uma ideia, né? Dessas interferências, né? E o outro foi da casa de acolhimento, um prédio menor, aproximadamente 500 metros quadrados, em que também se fez as mesmas comparações entre a arquitetura e o estrutural, fazendo compatibilização. Aqui um exemplo interessante, essa é a imagem do arquivo em CAD, e essa aqui é uma imagem da compatibilização da arquitetura com o estrutural, né? Essa porta que em tese seria acessível, né, deixou de ser por conta da falta de compatibilização que não foi tratada anteriormente, né? O que geraria um grande problema na liberação obtenção do habits por parte do município, porque esse banheiro não seria mais acessível, né? Aqui outros exemplos dessas inconsistências, né? Dessas interferências encontradas, e a gente chegou a esses resultados aqui, né? Ao total foram, para a escola de ensino médio, no tamanho que a gente chegou, na edificação que a gente modelou, porque não foram todas aquelas lá, 421 interferências, foram aproximadamente 40 dias, 160 horas, né? E a gente se baseou aqui no valor do que um arquiteto, um engenheiro, receberia pelo dados de um concurso público que o Estado fez recentemente. Chegamos então a essa composição de R$ 20, né, quase praticamente R$ 21 por cada inconsistência dessa. E aqui já a casa de acolhimento, 145, um tempo maior, e essa diferença para cá se deu por conta da baixa qualidade das informações contidas nessa casa de acolhimento, né? Gerando mais dúvidas e uma menor produtividade. Mas comparado aqui, interessante, né? Tem um trabalho do Tiago Ricota, que ele chega na dissertação de mestrado dele, no valor aproximado de 2.900 e poucos reais por cada interferência identificada, né, apenas no momento da obra, né? E aí, comparado com isso, a gente pode perceber que é interessante realmente, para o momento de transição que nós temos de CAD para BIM, de se contratar, dependendo da complexidade da obra, a transcrição, né? Quem fez esse trabalho foi a Carol. Um outro trabalho foi o projeto de reforma do batalhão, né, que eu já apresentei algumas imagens, mas foi um trabalho comparando modelos diferentes de registro, mas com um objetivo bem específico, que era tentar identificar a possibilidade, né, se a gente conseguiria viabilizar. Pena que esse estudo não teve a sua conclusão porque não foi reformado esse prédio, mas a ideia era tentar reduzir o percentual que a lei de licitações, né, de contratos, a 86666, permite no caso de reformas, né? Aqui foram usadas algumas técnicas de modelagem baseado no DWG, com levantamentos a campo, com obtenção de usos de drones e com a adoção de imagens 360, né? Aqui é um comparativo do que que era a planta baixa em CAD e de como deveria ser essa planta baseada no modelo, né? Aqui só imagens
do Corpo de Bombeiros, de como é que é essa edificação. E aqui é a comparação. Aqui é uma imagem e aqui a nuvem de pontos, né? A seção transversal aqui dessa nuvem com o modelo, que nós já tínhamos modelado quando nós obtivemos as nuvens, e aqui com o laser scanner, como a gente pode ver, né? E aí, interessante, desse estudo, como nós já tínhamos modelado a edificação, ao compatibilizarmos, vou chamar assim, com a nuvem, a gente percebeu essas distorções, que eram naturais, né? A gente sabia que nós sabíamos que nós iríamos encontrá-las, mas quanto diferente elas são, né? Então a gente se deu conta de que tudo que a gente vem contratando como as-built em CAD é meramente um cadastro da edificação, né? Ele não é um levantamento preciso dela, dado o que a gente conseguiu perceber aqui. E aí interessante, né? É um outro ponto. Contrate primeiro a nuvem e depois modele de fato a edificação existente, né? Não tentem fazer alterações posteriores, né? Tentem modelar, depois eu capturo como a gente fez aqui. Isso é um erro, né? E isso abaixa a produtividade. Opa, aqui outras imagens 360 já, né? O que a gente consegue gerar aqui desse conteúdo. E aqui o estudo da ampliação, modelo de ampliação e modelo de as-built atual. Aqui uma seção transversal em perspectiva da reforma que a gente propôs, e aqui os mapas, né, do que seria demolido e do que seria construído, né. Então, aqui um estado de renovação, né, que é possível de se obter usando as ferramentas de modelagem, no caso aqui a gente usou o ArchiCAD para fazer esse trabalho, e permitindo chegar nesse nível de detalhe, né, que era aí então o objetivo era tentar provar que a partir de uma modelagem coerente, adequada às necessidades de reforma, se pode reduzir o percentual que a lei permite, né, de até 50% de aditivos, né? Que é é vergonhoso, desculpe a expressão, né, da nossa legislação tolerar esse tipo de erro, né? Quem fez esse trabalho foi a Yasmin e o Gabriel. Só um destaque aqui: a Yasmin foi uma das brasileiras que participou de um processo que a Graphisoft fez em vários países, né, levando estudantes, eu acho que foram 2 semanas, para a Hungria. E só para... Não era uma surpresa, mas nós ficamos na torcida e se confirmou. Ela foi a estudante mais bem avaliada no mundo inteiro pela Graphisoft, de todos os estudantes que estavam lá presentes, sobre o seu conhecimento não só do software, mas como também de BIM, né? Então só fica aqui confirmado que nós brasileiros temos sim capacidade, só precisamos acreditar nela. Um outro estudo foi um plano para a adoção do BIM pelo Corpo de Bombeiros, uma vez que é uma instituição do governo de estado, né? E que a ideia era aumentar a eficiência técnica e reduzir a burocracia, né? Ser o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil a receber projetos em BIM, né? Ser o Corpo de Bombeiros mais digital. Então, era o nosso objetivo, o nosso plano estratégico, né? Sair do manual para um processo mais automatizado, né? Permitindo a criação de regras, né? Para redução do tempo gasto e de erros. E aqui, no caso, a gente utilizando o Solibri Model Checker. Aqui uma das regras, né? Como é que elas eram criadas aqui, por exemplo, colocação de extintores em escadas rampas entre câmeras ou em patamares, né? Como é que configuraríamos essa regra, né? E aqui a gente criou uma situação de erro para justamente fazer com que o modelo encontre um possível falha de modelagem, né? Então, o que é interessante? A gente passa a fazer uma análise preventiva contra incêndio, de fato baseado no que foi modelado, né? E não num detalhamento simplista que um projeto em CAD permite, né? Ou nos permite. Aqui, largura de corredor. Aqui rodamos no próprio CRAS para avaliar o que tínhamos de inconsistência. Identificamos que a altura
máxima permitida pelo extintor tinha sido, estava fora do permitido, né. Não um erro grave, mas um erro que, existiu, né, no modelo. Ao total foram 35 artigos verificados, construímos 71 regras, dessas INs aqui embaixo listadas, né. Foi feito também um trabalho sobre a questão do nível, né, o grau, ou se eram ou não paramétricos as normas, que a norma precisa ser paramétrica para que a gente possa criar regras, e quando elas são paramétricas, se são possíveis de serem aplicadas no Solibri, né. Para isso a gente utilizou uma lógica que é da árvore de fatores, né, então aqui uma série de características que a norma lista como necessárias para uma verificação, e a gente foi trabalhando essa construção, o que nos gerou esse tipo de conteúdo, o que é interessante, esse caminho, que foi a gente pode ir percebendo aqui, nos leva a uma lista de requisitos a serem verificados, né. Esse é um dos passos do plano estratégico, de chegar nessa lista de requisitos que devem ser, analisados, baseados nas características que as edificações têm, são vistas aqui. Quem realizou esse trabalho foi o Ramon e a Luísa. Projeto de compatibilização SINAP com o BIM. Qual era a ideia, né? Essa é a estrutura de compartilhamento que nós temos em CAD, e esses profissionais sempre ficaram a posteriori. A gente tem percebido que em BIM, ainda muitas empresas de projetos continuam deixando esses profissionais de fora do processo de projeto, né? E a pergunta era, né, na teoria do BIM, entende-se que esses profissionais devem fazer parte aqui do ciclo, né, do desenvolvimento de projeto, né? Assim como outros profissionais do ciclo de vida de uma obra, né? Então, como trazê-los para cá? Como fazemos isso, né? Como construir esse processo mais integrativo, mais integrado, né? A gente percebeu que o SINAP seria uma das formas, né? Quem não conhece, o SINAP é a tabela de referência mantida pela Caixa Econômica em parceria com o IBGE, que faz pesquisas de preço de mercado. Qual é o objetivo? Pegarmos as informações, não a partir dos códigos do SINAP, né, uma codificação, aquela codificação ela não tem uma lógica numérica, computacional para sua obtenção, é mais interessante, né? Foi um trabalho desenvolvido do doutorado da professora Fernanda Marchiori, enfim, e outros profissionais, da construção da árvore de fatores. Então, essa sequência aqui, na verdade, geraria um código, né? Então, qualquer uma dessas combinações possíveis aqui gera um código diferente. O que são essas informações, né? Elas, aqui, eu estou especificando o serviço que eu quero, como o chapisco, por exemplo, se ele é externo ou interno, se a estrutura em concreto é uma alvenaria interna e assim por diante. E a gente percebeu que essas informações, como elas estão aqui colocadas, elas são, na verdade, decisões de projeto, né? Que podem ser tomadas e devem ser tomadas durante a fase de projeto, permitindo, então, que a gente criasse uma lista de requisitos associados às entidades modeladas, né? Como nós não somos programadores, enfim, então a gente utilizou o Power BI, o software de business, para fazer um comparativo. A gente customizou a tabela do SINAP, colocando a árvore de fatores nos dois estudos, no estudo de caso, e na modelagem, a incorporação de informações para que a gente, então, fizesse um depara, né? Muitas vezes, um serviço podem ter 30, 40 composições. Isso nos ajudou a ter uma informação mais acurada. É claro que os softwares ainda não estão preparados para esse tipo de abordagem, até porque isso é uma característica do Brasil, e quem colaborou com esse trabalho foi o Arthur, a Bárbara e a Flávia, né? Extração de dados a partir do modelo BIM para gestão de facilities. Então, aqui já na outra fase, né, eu modelei, eu construí, eu editei o modelo, incorporei informações ao modelo. Como é que eu faço o uso dela, né? Então, baseado nisso, a gente trabalhou em cima do registro dessas informações de execução. Usamos o CRAS para isso, né? Foi utilizado o ArchiCAD para fazer essa incorporação desses dados, e nessa incorporação, uma exportação de informações através do COBE,
para que pudéssemos então levar, não para uma ferramenta específica de facilities, mas uma ferramenta de BI, em que essas informações forem então trazidas diretamente do modelo para cá. Aqui estão os espaços e todos os equipamentos existentes neles, né? E aqui uma seleção, por exemplo, sala multiuso, eu tenho alguns equipamentos, eu vou aqui selecionar qual deles, caso a gente selecione o ar-condicionado, e todas as informações que tinham sido incorporadas no modelo são trazidas para cá no processo de manutenção, né? Quem fez esse trabalho foi o Matheus. Tem um estudo de padronização e orçamento de planejamento. O que a gente fez, né? Fez uma comparação entre 3 soluções de arquitetura, o ArchiCAD, o Edifícios e o Revit, para a construção de um modelo. Esse estudo de padronização tinha como objetivo a gente chegar em 3 modelos, né, de 3 softwares, mas para obtenção do mesmo orçamento e planejamento, né? E se era possível, não, né? Essa era a nossa dúvida. Então foi feito esse trabalho, né, tendo como um projeto piloto um muro, em que eles fizeram essa sequência, né, essa sequência de uma EAP para a confecção dele, a associação com o serviço do Sinap dessa EAP, depois a identificação das atividades sequenciais de execução. Levamos para o Primus IFC, que é um software da ACA, né, a italiana ACA, em que a gente então começou a trabalhar essas vinculações. Foi feito então um trabalho para definição das durações e dos recursos necessários para a execução do muro, né? Chegamos a esse número de linhas para a execução do muro, definindo as equipes. Aqui, extraindo informações de histograma de recurso, tanto de mão de obra como de materiais, uma curva S, e aqui os resultados, né, dessa comparação. Então, vocês podem perceber que das informações exportadas em FC levadas para o Primus, né, todas elas são idênticas, não há alteração. Então, ou seja, o modelo, independente do software que se utilizou, as informações para fins de planejamento e orçamento são idênticas, né? E aqui existem diferenças, né? No caso, com camadas, que são elas todas elas bem subdivididas, esse é o valor e sem camadas, né? Ou seja, quando eu modelo a um nível de detalhe mais alto, comparado a uma modelagem genérica, o meu valor é menor, né? Então isso traz aquela curacidade que todo mundo espera, né? Que o modelo de fato permite. Uso sobre realidade aumentada, aqui é um vídeo. Esse trabalho tem sido desenvolvido aqui dentro como uma iniciativa para avaliar o impacto da realidade aumentada. Eu estou dentro do prédio da Secretaria de Infraestrutura. Isso aqui está em escala real. Olha lá a escada no nosso prédio e a visualização do modelo, né? Invadi o banheiro, não vi que tinha alguém dentro dele, aí pedi desculpas e me retirei, né? Não bati na porta. Então a gente está avaliando o impacto da realidade aumentada no canteiro de obras, né? Interessante, eu não tenho registro de todos os estagiários que participaram desse processo, né, durante esses anos, desde 2014 para cá, mas aqui algumas imagens, as anteriores, né, da equipe mais recente. Essas aqui são imagens da equipe, de parte dessa equipe que eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar, de estar junto com eles e que me permitiu um aprofundamento do conhecimento sobre modelagem de forma que eu nunca vi, né? Acho que nenhum curso e nenhum outro lugar me permitiu ter tanto conhecimento, dado cada uma dessas mãos aqui, dessas mãos que trouxeram de alguma forma agregaram valor para todo o trabalho que a gente tem no estado, né? Se não fosse por eles, com certeza não estaríamos onde estamos e não teríamos
a segurança das informações que a gente produziu e tem hoje para nos sentirmos confortáveis para a contratação sejam de projetos em BIM, sejam de obras usando o BIM, para a entrega de um serviço público melhor, né? Aqui está um pouco do que a gente entende como gestão de conhecimento, né? Esses são materiais que foram produzidos ao longo desse tempo. Esses 3 últimos aqui foram utilizados para a licitação da obra do CRAS, né, para fins de as-built, onde a gente, então, ensinou, no caso a Carol, foi a nossa professora para a época, desses ensinamentos aqui. Era isso que eu tinha, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês e abro agora aqui para perguntas. Vou parar o compartilhamento da minha tela e voltar para mim. Opa, valeu, Rafael. Muito obrigado. Calma aí, acho que foi, né? Agora foi. Muito obrigado aí pela participação. Olha, agradecer esse seu tempo e mostrar esse trabalho maravilhoso, essa equipe que vocês têm aí. Realmente, o pessoal aqui perguntou bastante, então eu não vou mais me estender muito, Vamos porque lá. começar com um comentário do Rui Raoli aqui, falando que tá devendo parte de RA no caderno dele para você aí. No caderno aí. Não, beleza, Rui. Beijo no coração, amigo. Valeu eu sei do teu trabalho, então a gente só está aqui exercitando o que a gente pode fazer com isso, né, com a realidade aumentada. Aí. Aí, ó, Mariana Zibete perguntou, ó, além do desafio da primeira licitação de projetos em BIM de Santa Catarina, qual o maior aprendizado, a dificuldade de desenvolver esse trabalho em uma tipologia desculpa, em uma tipologia hospitalar? Bem, acho que a maior dificuldade que a gente encontrou, né, na montagem do edital foi a elaboração do termo de referência. Isso sim impactou. Nós tivemos uma sorte gigantesca de ter uma empresa, uma equipe de arquitetos super comprometida em fazer um novo estudo, um novo programa de necessidades, com entrevistas, com vários médicos, enfim, profissionais que prestam esse tipo de serviço, para que a gente não tivesse um conteúdo mais bem condizente com a realidade que a gente pretendia, né? Fora isso, a dificuldade foi interna mesmo, né? A gente tem um problema sério de uma baixa instrumentalização da equipe técnica para a realização de levantamento de informações. Um número pequeno de profissionais, então, que geram erros comuns, porém, isso nos permitiu nos apurarmos quais deveriam ser as informações mínimas necessárias para um processo de licitação. Então, acho que a maior dificuldade tem sido essa. Quanto ao fato de ser um hospital, né, só por ser um hospital, isso já é bastante complexo, né? Não à toa que na primeira construção do edital, nós previmos 2 anos e meio, achamos que poderia ser realizado em 2 anos. O, à época, o secretário que assinou a licitação exigiu que fosse em 1 ano, nós contrariados, né, contrariamos a posição dele, mas saiu o que ele definiu, enfim, temos um tempo de mais de 2 anos e meio para a conclusão desses estudos, né? E ainda faltam algumas informações, principalmente para planejamento e orçamento. E aí, lições aprendidas também nesse ponto foi que nós não cobramos, né, a extração de quantitativos desde o início do processo, né? Existia assim uma previsão de que um profissional da área de orçamento e de planejamento já estivessem desde o início no processo, mas isso deixou apenas para o final, né? Então gerando uma dificuldade maior para validação dessas extrações de quantitativos. Sim, muito bom. O Lucas Sodré aqui, ele fez um comentário que seria bom elaborar um backlog da experiência nessa licitação, principalmente para os outros estados. Muita gente também comentou das iniciativas, não fazia ideia que isso estava acontecendo aí. Muito bom você compartilhar, mas parte do backlog, não sei como é que está aí. Então, infelizmente, eu particularmente não tive a oportunidade de participar da fiscalização dos projetos, né? Porque eu estava numa outra área.
Eu participei sim da construção do edital, da construção do caderno, de todo um suporte que nem sempre foi tão fácil e simples de intervir, enfim. Por isso que nós criamos o laboratório, né? O laboratório é posterior a essa licitação, dado o tempo dela, porque se eu tivesse trabalhado exclusivamente no resultado que a licitação do projeto do Instituto nos entregasse, talvez não tivéssemos chegado aonde a gente conseguiu chegar, né? Então teve uma ousadia nisso. Pretendo sim, nas próximas licitações agora, estando dentro da Secretaria de Infraestrutura, ter um registro mais acurado e mais detalhado dessa experiência para que a gente possa compartilhar com certeza, né? Mas tem a equipe da Secretaria da Saúde que participou de todo esse trabalho, sim, eles podem dar um melhor feedback desse processo inteiro, né? Aí, bacana. Tá aproveitando que dando exemplo aí para o restante do país. E aqui, ó, o Carlos Dias, inclusive Carlos Dias ele vai palestrar, a palestra dele vai ser, ó, no sábado, às 5 horas da tarde, o BIM no CISEA, só para deixar o recado que ele mandou palestra, ele está participando aqui no chat. E ele perguntou aqui, ó, qual a maior dificuldade na elaboração de uma licitação de obra que incentive ou obrigue a fiscalização e o planejamento utilizando a tecnologia BIM? A maior dificuldade é a baixa qualificação do mercado, né? A gente esbarra nesse ponto. O mercado, principalmente para a área pública, né? Nós geralmente não temos empresas tão bem preparadas quanto é o mercado privado. As empresas mais qualificadas não querem participar não querem ter o Estado como cliente, né? Por entenderem que não somos bons pagadores, por entendermos que somos enrolados, enfim, tem uma série ter uma compreensão negativa de como somos como clientes, o que afastam empresas melhores. O que a gente tem percebido é que o incentivo, né, da adoção do BIM pela parte pública tem atraído essas empresas que têm uma qualificação melhor, então a gente espera, isso a gente percebe em projetos, né? É o que a gente espera que aconteça com as empresas de obras. Mas o que a gente percebeu foi que não adianta dar um passo muito largo, não adianta dar um passo muito grande, porque as empresas gerariam seriam resistentes a esse processo, que poderia provocar um movimento político contrário à adoção. Então, um passo de cada vez, pequeno, possível de ser absorvido pelo mercado da indústria da construção. Agora, é claro, né, no projeto do Instituto de Cardiologia, o conteúdo é muito bom, né, então espero um dia a gente poder executar essa obra, em que sim, ali a gente teria condições de colocar em prática em uso esses conteúdos produzidos. Espero em breve ter aí mais licitações e a gente poder executar as obras e aí ter um pouquinho mais de detalhe sobre isso. Do CRAS era mesmo como nós tínhamos muitas empresas pequenas e de médio porte, a grande maioria eram empresas pequenas, tem uma baixa instrumentalização tecnológica, né? Então não dava para exigir muito deles. Já foi um grande esforço, né? Para vocês terem uma ideia, muitas empresas colocaram nos seus orçamentos o valor de as-built no valor de R$ 300. Né? E não se faz um as-built em BIM, usando o BIM, usando ferramentas de modelagem, no valor de R$ 300, né? Para ver como é um entendimento do mercado ainda, né? Pois é, que o pessoal começa a ficar preocupado com essa questão, né, mas o governo em si, inclusive, como você disse, está segurando um pouco, que o mercado não vai conseguir absorver Não essas vai demandas. conseguir, não vai. A gente precisa ter essa noção de que a gente, ao exagerar, né, na medida a gente pode criar um fator de resistência tão grande que impacte negativamente na adoção do BIM, né? Então, acho que é mais coerente criarmos a filosofia do aculturamento, né, de fazer com que a gente sim crie condições para uma percepção em tempo adequado para as pessoas absorverem isso, sentirem os benefícios e elas mesmas se motivarem que a gente exija mais, né? Agora, claro, grandes obras que geralmente participam em empresas de grande porte, que têm um nível
de tecnologia alto, acho que sim, a gente deve realmente cobrar muito mais, né? É que é como você falou, já vai nivelar por ali, né, Sim. pela base tecnológica. Então, aproveitando a próxima pergunta, Maurício França, qual software foi utilizado para fazer a nuvem de pontos com as imagens da GoPro? E só eu gostaria até de adicionar, que foram 2 levantamentos, com a GoPro sem o drone e com o drone. O processo foi o mesmo? Como é que Então, com o drone foi a câmera o drone utilizado foi um DJI-3, um um Phantom 3, resolução, se eu não me engano, 16 megapixels oh meu Deus, com a parte de geolocalização na imagem. A GoPro não tinha, era uma Hero 4, então ela não tinha a referências geográficas incorporadas na incorporado? imagem. Na época foi usado o Fotscan, né, da Agilesoft, e para o drone foi utilizado o Contact Capture da Bentley. Ah, sim, muito obrigado. Bom, aqui o pessoal estava perguntando, o pessoal já falou em drone, drone, já vai começar a vir as perguntas aqui agora. É, então, ó, o Maurício Filho perguntou aqui: após a primeira licitação, como foi feita a análise para aprovação? Já tem estudo para digitalização de aprovações, como acontece em Singapura? Então, quando nós construímos o processo de licitação, né, começamos o trabalho para a construção do edital, essa foi uma pergunta, né? Vamos sonhar alto, imaginar que o Estado se torne um grande especialista em contratação de projetos em BIM. Ótimo. Tá, mas os nossos projetos também são analisados por outras instituições também do Estado, né? Como bombeiros, bombeiro e vigilância sanitária. Não adiantaria nada ficarmos isolados nisso, criarmos uma ilha, né? Seria interessante, então, que essas instituições acompanhassem esse processo. Não é algo simples, nós tentamos por inúmeras vezes chamá-los, né, lá no início. Agora, final do ano passado, que o Corpo de Bombeiros se sensibilizou, viu que existe uma possibilidade de celeridade, né? Isso impacta fortemente em atrair investidores, né? Imaginar que uma empresa, um investidor que se dê conta de que tem um estado, um município com capacidade de fazer uma análise automática, segura, sobre a sua legislação, sobre o seu normativo, com certeza se teria muito mais seguro em investir nesse local, né? Então, isso para mim tem um impacto positivo em relação a atrair investidores, né? Não é só o tempo, é mais a questão da segurança. Então, agora que a gente está construindo isso, deveria estar um pouco mais longe, mas, enfim, existem contratempos. Nós estamos tentando voltar à rotina que nós tínhamos. Não é tão simples. O nosso estado passou recentemente por uma reforma administrativa que se concretizou juridicamente no dia 12 de junho. Então, eram 3 órgãos de engenharia, se fundiram em um só. Então, a gente ainda está no processo meio que de, de, de fusão, né? O que tem gerado uma lentidão no atendimento dos nossos objetivos. Mas espero, em breve, até o final do ano, aí, dar boas notícias para todo mundo, né? Sobre essa iniciativa. Assim. A gente quer ser uma Singapura da vida, assim. Oi, que beleza. E ele ainda pergunta aqui, né, que ele fala das histórias de grandes projetos que foram gerados em BIM, com todas as informações no projeto, só que depois ele era plotado e construído por uma mão de obra que não estava tão qualificada. Então ele está perguntando, após esses projetos em BIM, como é que foram as execuções e os as-builds que vocês tiveram aí? Então, mesmo a gente fornecendo um treinamento, uma capacitação para as empresas, né, para que pudessem utilizar os modelos dentro do ambiente de construção, o que acontece? Quem participou do treinamento não ia a campo, né, não ensinou, não fez uso da tecnologia dentro da obra, né? O que gerou, sim, para algumas, e se eu não me engano, foi uma empresa que se beneficiou muito do BIM, né, passou a adotá-lo de forma mais intensa, mas foram ao total 20, se eu não me engano, 20 empresas que venceram que às vezes uma empresa conseguiu vencer 5, 6 contratos, né?
gerir esses contratos, permitindo, então, o acesso a várias obras. Mas, infelizmente, não foi tão bem quanto nós esperávamos, né, quanto eu esperava, né, na verdade, a expectativa eu acho que era mais minha, mas houve sim um benefício que foi de que o Estado estava dando sinais dessa mudança, né, de que as empresas precisariam, eu acho que se qualificar, né, precisam se qualificar. Acho que a gente deixou esse recado, né, porque a gente não exigiu um BIM tão alto, ensinou, se comprometeu a ensinar e ensinamos, e a gente deu o sinal de que nós vamos nos transformar, né. Acho que se tem um benefício foi esse, foi o Que sinal que a aí gente deu. que com isso acho que você já responde a pergunta do Rafael, Nepomuceno aqui, que ele pergunta justamente sobre, essas formas, né, da captura de modelo ser exigidas pelos órgãos de fiscalização. Futuramente sim, mas hoje em dia ainda falta ter a mão de obra qualificada na questão das Para isso. empresas a serem contratadas, né. E assim, o que vai acontecer, pelos estudos que a gente tem feito, enfim, o custo do uso de captura da realidade por laser para fiscalização de obras pequenas não vai se justificar, né? Então, a gente vai ter que trazer, e aí eu acho que gera uma grande oportunidade para o mercado em desenvolver soluções, né, com valor mais baixo, né, para que a gente possa adotar nesses casos. Agora, obras de grande vulto, né, de grandes valores, sim, o uso da captura da realidade por laser vai ser uma necessidade, até para garantir entregas. A hora que nós chegarmos a um nível de industrialização, né, não só estações totais serão suficientes, o laser sim serão necessários, eles serão mais intensos na hora que nós partimos para a industrialização, porque aí a gente precisa ter precisão em relação ao que está sendo executado. É, Enquanto a gente for muito artesanal, não vai se justificar. pois é, por isso que eu gostei do exemplo das imagens 360. Inclusive a Mariana ela estava trabalhando com isso, e aí o Renato viu a apresentação, ele falou, aí ele começou a comentar: "Você ainda não tinha falado das imagens 360", então depois ele viu, ele ficou já falou: "Não, que eu queria fazer para casa da minha mãe, né, então, poxa, um negócio pequeno, né", falando. Sim, sim, sim. Então, Mostrar aqui fica para. aí. Ó, Ah, o Estado não dá dinheiro para eu comprar, então eu comprei do meu bolso para fazer esses estudos, né? Esse aqui é a câmera 360 que a gente usou, né? aí Para foi fazer essa, aí você bate a foto. isso. Com o celular a gente posiciona, coloca ela num tripé e faz a leitura. A gente está, espero em breve, até o final do ano, se eu conseguir os estagiários que eu quero, a ideia é usar a computação visual para fazer interpretação de objetos. Olha Sonhando com só. isso. E o legal é que eu falei assim, né, obviamente cada tecnologia tem o seu custo, mas você não tiraria um laser da mochila. Sim, sim, sim. É, legal. Aí o Carlos Almeida aqui pergunta: "Pretendo construir uma carreira apenas como operador de software. Algo que uma pessoa tem conhecimento suficiente, para utilizar ferramentas que trabalhem das dimensões 1D a 6D". E aí ele perguntou: "Quais softwares que estão em alta que você recomenda para um novato da era BIM?". Bem, depende da área que você quer atuar, né. Eu acho que sempre o olhar é para o ciclo de vida, né, não E o adianta. Carlos, ele comentou depois, eu esqueci de falar, ele falou que ele trabalha com a parte de edificações prediais. É, Eu acho que a gente precisa se posicionar em qual parte do ciclo de vida de uma obra a gente está, né, se é na fase inicial de concepção, desenvolvimento de projeto, enfim, levantamento de requisitos, se é na parte de elaboração de projetos de fato, né, se é a execução da obra, se é manutenção dela, eu acho que a gente precisa se posicionar, porque são muitos softwares, né, só uma ideia, a Buildsmart certificados, junto a eles, mais de 200 softwares, né, de diversas áreas. E se imagina, se esses são os números de softwares certificados pela Buildsmart, o número de softwares não certificados deve ser algo 5 vezes, sei lá, 10 vezes maior do que isso, existente no mundo em diversas cidades, países, né? Então, é difícil dizer. E aí eu confesso que prefiro não posicionar e fazer uma comparação. Eu acho que o estudo que a gente fez ali no final sobre levantamento de informações
de extração de informações do modelo vindos do IFC em 3 soluções se deu a idênticas, então não faz diferença usar. Eu sempre recomendo que é igual a cerveja, né? Tem gente que vai gostar da IPA, tem gente que vai gostar de Pilsen, tem gente que vai gostar de Bock, enfim, é gosto, não é uma questão de escolha, né? É de indicação. Acho que a gente precisa sim experimentar, se familiarizar com a ferramenta, avaliar outros requisitos, né? E aí sim, se sentindo confortável e vendo que ela lhe agrada, entrega o produto, o valor que você gostaria de entregar para o seu cliente, tê-la como definição. Agora, mas eu observaria primeiro qual a parte do ciclo de vida que você quer atuar, senão realmente vai ser loucura tentar aprender todos. E falando aí, o Maurício França, ele depois inclusive perguntou justamente quais as diferenças, mas aí eu acho que você ainda estava explicando na hora. Então já fica aí, Maurício, essa daí é a resposta, né. A qualidade foi bem comparável, foi bem parecida, né, entre todos. Sim. Eh, e eu ainda falo assim também, a Building Smart é responsável pela essa parte OpenBIM e IFC. O pessoal depois também começou a perguntar mais sobre o IFC, sobre essa questão toda no chat, a gente ficou num papo alternativo também. Então vamos lá, para a próxima. Bruno Domingos pergunta, quais foram os pontos de referência para o levantamento da nuvem de pontos da edificação do Corpo de Bombeiros? O, com o drone, como nós tínhamos marcos muito fáceis de serem identificados, não foram criados nada. Nós conseguimos tirar medidas muito boas e fazemos os ajustes lá, né? Com o laser, o equipamento não precisa, né, houve uma evolução muito rápida, não só dos equipamentos, mas principalmente dos softwares, né? Antigamente, naquela nuvem que eu mostrei do IEE, do Instituto Estadual de Educação, nós éramos obrigados a colocarmos os targets, né, para fazer a amarração entre cenas, né? E isso aumentava em muito tempo em campo para levantamento das cenas. E hoje em dia os softwares evoluíram tanto que por feições, por elementos, o próprio software, o algoritmo consegue processar e já ir fazendo essas amarrações das cenas, né? Então, tendo um processo de obtenção da nuvem consolidada muito mais rápido, né? Eh, então, Luiz Ferreira, por que foi muito utilizado o ArchiCAD nos trabalhos? Houve alguma motivação técnica? Bem, esse é um assunto bastante interessante, a pergunta é pertinente, mas o único fator mesmo foi a curva de aprendizagem, né? Das que a gente reconheceu, é uma das menores, né? Tem também um aspecto ligado a cooperações técnicas que nós viabilizamos no início, lá em 2014, né, em que a primeira empresa na qual a gente conseguiu assinar um termo de cooperação foi com a Graphisoft, né, que até hoje nos mantém o acesso às suas soluções pelo laboratório, né. Nós não produzimos nenhum serviço para o próprio Estado por conta de alguma demanda, e sim a gente define estudos de caso, define. Então, essa é a cooperação com o objetivo de dar feedbacks para a indústria sobre o quanto as suas soluções impactam ou não, e se positivo ou negativo é o nosso trabalho. E esse dá exclusivamente pelas cooperações que a gente conseguiu viabilizar, né? E aí pela facilidade dos estagiários que passaram aqui pelo laboratório em aprender mais facilmente o ArchiCAD. Sim. Mas a ideia, nós já tivemos estagiários, a Bruna, por exemplo, que eu comentei, a Bruna conhecia dominava muito bem 5 softwares, né? Então, por conta da época que nós estávamos. A ideia é que a gente consiga retomar esse momento que a gente já teve de vários usuários de vários softwares, né? E aqui uma outra pergunta, quais foram as principais razões que levaram à migração do Vectorworks para o ArchiCAD? Quais foram as vantagens de produtividade? Enfim, na verdade, foi a Bruna, na verdade. A Bruna pediu para fazer um estágio em São Paulo, no verão, e claro, né, era importante que ela se desafiasse, fosse para outro ambiente. Então a gente viabilizou ela sair de férias para fazer um estágio
em São Paulo, e nesse período, quem acompanhava ela, era a Gabriela, não tinha o mesmo domínio e conhecimento do Vector que a Bruna tinha. E a produtividade caiu muito, e como nós precisávamos, tínhamos prazos para algumas entregas, e a equipe, o restante da equipe tinha um maior domínio em relação ao ArchiCAD, a gente então fez essa migração, né? Gerando um IFC a partir do Vector e levando para o ArchiCAD e convertendo esse IFC em nativo do ArchiCAD. Aí esse trabalho quem fez foi o Arthur Stoffela, que conseguiu converter em 4 dias todas as entidades que nós tínhamos do Vector para a ArchiCAD. Assim, acho que um aspecto muito positivo do Vector primeiro que ele tem um algoritmo gráfico nele mesmo, né? Então, que é o Marionettes. Então você consegue fazer o que os outros precisam de algo fora, ele tem nele mesmo, né? Então acho que essa é uma grande vantagem do Vector, quem gosta de trabalhar em cima de algoritmos. E a outra é que ele é muito bom para a parte de paisagismo, no meu entendimento, né? Os outros têm um pouquinho mais de amarra, mas ele é muito bom nisso. De novo, é questão de gosto, né? Essa pergunta foi do João Veloso. Mas aí o Douglas Amaral pergunta aqui: a Casan já está solicitando projetos de saneamento BIM? Olha, seria um sonho que ela consiga, né? A notícia boa é que tem um amigo meu, né, o Felipe Góes, passou no concurso, hoje faz parte da equipe da Casan, e espero que ele consiga lá ser um profissional que consiga sensibilizar a Companhia de Saneamento do Estado a adotar o BIM, né? E Mariana. Oi? É que a gente tenta, né? A gente, como estou vinculado à administração direta, a nossa interferência nas empresas públicas é um pouquinho mais difícil, né? Não é tão simples assim, né? Elas têm muita autonomia, então não é tão simples, né? Mas só para vocês terem uma ideia, a Sabesp me procura mais do que a Casan, né? Ah, pô. E aqui chegou a hora. Mariana perguntou ainda, se ainda der tempo. Deu tempo, Mariana, chegou na sua dúvida. Perguntou, o LOD do Caderno de Santa Catarina e o LOD dos estudos de caso e projetos envolvidos. Foi possível o modelo e a informação acompanhar as exigências? Exigências? Algum aprendizado nesse sentido? Então, Mariana, excelente pergunta, né? A gente sentiu bastante dificuldade, sim, né? Tanto que na segunda versão nós tiramos o nível de detalhe, né, de detalhamento, por conta dessa dificuldade. O nível de maturidade que eu entendo que o mercado tem não é suficiente para uma exigência tão funda disso. Eu, como eu sou professor também, então eu me preocupo muito com a questão didática, né? Qual é o meio didático que eu devo utilizar para essa compreensão, né? Então a gente decidiu tirar porque isso gerava muita discussão, muito detalhezinho, né? Não dá para dizer que o nível de detalhe é idêntico, todas as paredes, seja de uma escola, de um posto de saúde, vão ter o mesmo nível de detalhe, então, dependendo do que eu quero e do estágio que eu quero. Então, não é algo tão trivial no meu entendimento. É por isso que a gente tirou ela do segundo caderno. Eu espero, sim, um dia retomá-la com esse nível. De que forma, né? A ideia é que, a partir do momento em que tenhamos cada vez mais projetos em BIM, o laboratório possa estar preparado para receber esses projetos e começar a avaliar e medir, na verdade, o nível de detalhamento que esses projetos têm. E aí, a partir desse levantamento, a gente entendeu se esse é o. Eu entendo que eu estou na fase de anteprojeto e esse projeto está adequado. Então, o que, que ele tem que você passou a ter de forma intuitiva, subjetiva, essa compreensão. Aí a gente mede, avalia. Então, para você ou para esse número de profissionais, ele foi dado como ok, suficiente, bom, mediríamos e avaliaríamos qual é o nível dele. Eu pretendo fazer isso, né? Que o pessoal também tinha me perguntado mais cedo sobre essa questão de HDD, e eu acho que acaba sendo isso, né? Tudo depende muito, e aí se você determinar uma coisa, pode ser que outra fique de fora.
Então é caso a caso e quando utilizado, né, porque Isso. Eu gosto sempre de colocar que existem 2 princípios, para mim, fundamentais que estão escritos no caderno, né. Um deles, eu quero um modelo para quê, né, então eu tenho um modelo para extração de quantitativos, né. Aliás, são 3 princípios: para extração de quantitativos, para vinculação a um código de referência, né, para precificação e para execução, para planejamento. Então esses 3 princípios já me ajudem muito, né. Eh, Atendendo essas 3 lógicas, eu já tenho um nível de detalhe suficiente para uma boa evolução, né. Sem que eu tenha que me preocupar: "Ah, eu quero que seja o código C302010 para no Omniclass para poder ter o dado que eu quero", né. Então, vejo que agora, seria uma obrigação, mas vale a pena sim para as empresas, profissionais que já dominam isso, avancem muito, né, porque isso vai ser uma exigência, vai fazer diferença sim, né, e a gente torce muito que a BNT consiga concluir a 15965, para que a gente tenha essas informações e as empresas de softwares, viabilizem isso, né. É claro que eu acho que tem um ponto que é crucial para a gente, que atrasa muito, é a falta do capítulo da Buildsmart no Brasil, né, ou pelo menos um capítulo da Buildsmart na América Latina, que fosse algo do tipo, né. Isso sim está fazendo falta para a gente. Bom, então eu vou aproveitar aqui que agora já até estouramos um pouquinho do tempo de perguntas, mas eu vou fazer só as perguntas personalizadas da Bean Experts, a Mari já te preparou, que são perguntas profundas. Eh, então, Rafael, um conselho que você daria para alguém que está começando agora? Bem, acho que o principal conselho é entendam que o mundo que a gente vive hoje já nos permite o uso de tecnologia de forma muito intensiva, principalmente nas nossas vidas pessoais, né? A gente é muito mais tecnológico dentro de casa, num ambiente entre amigos, e no ambiente de trabalho a gente usa muito pouco de tecnologia. Então, se dar conta que elas estão disponíveis e se aventurar, né, a testar, entender, estudar, não se prendam ou esperem que os cursos de graduação são suficientes para passar esse conhecimento. Não, e não vai ser tão rápido uma mudança dos cursos de graduação, então estudem extra, né? E outro conselho que eu dou é aprendam programação, né? Python, C Sharp, C++, o que forem, o que vocês aderirem. Só o conhecimento de engenharia ou de arquitetura, no futuro próximo, não vai ser suficiente. Pois é, gostei do Python aí, eu usei Python no meu TCC. Legal. É, aí e a outra pergunta que a gente tem é um conselho que você daria para você mesmo quando você iniciou. Persistência, né? Não desistam nunca. Acho que e resiliência, né? Dificuldades vêm, virão. A gente não pode desistir do sonho. Meu sonho sempre foi ser um bom profissional e entregar um bom serviço para a sociedade. E porque é a sociedade que paga o meu salário, então nada mais justo para eles, né, desse compromisso. Então o conselho que eu me dou é mantenha com esse objetivo em mente de entregar um bom serviço para a sociedade. Achei. E então, Rafael, por enquanto aqui eu acho que foi isso. Tem um pessoal mandou mais umas outras perguntas, mas eu vou pedir para encaminhar para a gente, para você, Ótimo. que aí a gente depois continua no privado. E agradecer novamente a sua presença, compartilhando essa parte aí que eu falei, às vezes a gente fica no nosso mundinho, não percebe tudo que está sendo realizado. Eh, e também, se você quiser deixar algum recado aí para palestras, daí Bem, eu estarei no amanhã em Joinville fazendo uma apresentação pelo Cred-CREA. Na quinta estarei, não, amanhã estarei em Joinville, quarta em Curitiba pelo Cred-CREA, fazendo apresentações para os associados da Cred-CREA. Na quinta estou no Rio para um evento junto ao Tribunal de Contas e Firjan. Então vale a pena também participarem. Está aberta as inscrições, é só entrar em contato com o pessoal da Firjan lá para
O pessoal vai me matar, né, se der um Ou número maior do superlotar? que duas, superlotar, não vai não. E é isso, a gente pretende, vai ter um evento grande, grande sim, pela relevância, aqui em Santa Catarina, em novembro, né, quem está promovendo é a Késia, uma amigona minha, engenheira, uma grande estudiosa sobre o BIM, né, uma apaixonada sobre BIM também, e procurem ela, todo o pessoal que é envolvido, vai ser um grande evento aqui, serão 2 dias, se eu não me engano é 7 ou 8, enfim, mas perguntem para a Késia. Participe dos eventos do Juste também, são bastante interessantes, eu acho que vale a pena participar e visualizar. Tem o pessoal que eu sou fã, que é o pessoal da CEBIM, tanto de Minas como de Sergipe, né, são dois grupos bastante motivados para isso, então, e promovem grandes eventos, vale a pena acompanhá-los. Vai, muito bom. E ó, tá chovendo elogio lá no chat do YouTube, depois se você parar para dar uma olhadinha. Ok, gente. Eh, Obrigado. e o pessoal também, Kézia falou muito durante a palestra, né, falando de você, Rui, grande participação. Agradecer todo mundo e deixar o recado pessoal que essa foi o primeiro dia de palestras da Semana BIM Isso. Experts. Oi? Aproveite, pessoal, não deixam de assistir não, tem muito conteúdo bom, muita gente boa, excelentes profissionais aí, passando um pouco do seu conhecimento, e aí o nosso país merece esse trabalho que o pessoal da BIM Expert tem feito, né, e assim como outros profissionais, né, o nosso país, temos bons brasileiros e a gente precisa de todos com esse objetivo, né? Vamos colocar o nosso país em destaque de forma positiva, né? E conhecimento não nos falta. Nos falta é só motivação. Pois é, então aí também fica também para o pessoal que está assistindo, todas essas pessoas são brasileiros, né, essa daqui eu acho que é a primeira semana que não teve ninguém de fora, então é para mostrar um pouco do que a gente é capaz, e aí eu volto a repetir, se você está aqui assistindo, quer dizer que você está na mesma linha, então você também é capaz. Isso mesmo. Eu gosto En sempre de colocar, para fechar da minha parte, eu comecei com total ignorante em relação ao BIM, pela falta de conhecimento, eu achava que era software, né? Acho que muita gente passa por isso, e nunca deixei de acreditar, sempre me deu muito medo, né? Dizer que eu nunca tive medo do que a gente vai enfrentar, do que a gente vai passar, do que eu preciso entender e ler, né? Não é simples, né? Mas eu acho que tem sim um propósito da gente entregar assim, um bom serviço. eu falei, já usando umas palavras menos, tem que ser sem vergonha pessoal, Tem que posta ser mesmo. vergonha. É isso A mesmo. a gente estava comentando, às vezes dá um nervoso, fico tímido, mas assim, tem que respirar fundo Obrigado. e ir em frente. Com certeza, gente. Parabéns pelo evento e muito obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado aí, Rafael. Agora eu vou dar aqui o Sim, pronunciamento final. à vontade. En Valeu. Então, assim, pessoal, é isso. Hoje foi o primeiro dia. Eu tive o grande prazer de apresentar a primeira palestra, fazendo essa abertura para o Rafael, que veio simplesmente aí, né, mostrando que falta empresa qualificada. Então, se você está ouvindo isso, agora é a hora que você tem que se digitalizar, você tem que realmente cair de dentro nesses processos. E foi só o começo. Amanhã a gente está de volta às 2 horas da tarde, para ter palestra 2, 4, 7 e 9 da noite. Vamos ter duas palestras no período da tarde também. Eu vou aqui falar a agenda de amanhã. Se você não tiver com ela, amanhã a gente começa às 14 horas com escaneamento a laser, né? Que vai ser uma palestra da Flávia e do Carlos Costa, que é o pessoal da Trimble. Às 16 horas, amanhã vai ter a palestra do Rodolfo Guilherme Jambas, que é o representante da Bentley, falando sobre a transformação digital na construção. Depois vai ter o Daniel Queiroz, às 7 horas da noite, falando sobre escavações, como calcular volumes em obras de infraestrutura. Terminando o dia às 21 horas com o BIM e a digitalização da infraestrutura, com o Pedro Soete da Autodesk. Então amanhã vai ser um dia que a gente vai ter diversos representantes dos fabricantes do mercado, então Trimble, Autodesk e Bentley, e além disso também o Daniel Queiroz, que é um cara que está super por dentro de todas essas partes dos processos utilizados. Então, amanhã é o dia para você ficar aí, assistir tudo que der, e se não der, se você perdeu alguma coisa de hoje e quiser rever, o Acesso Ouro,
tá ali embaixo, 4SBE hífen ouro, em experts.com.br/4SBE hífen ouro, para ter mais informações, para ver os bônus e tudo mais. E por hoje é só, pessoal. Espero ver todos aqui amanhã e muito obrigado pela participação.